Olá, internautas, amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Sequenciando o estudo do Apocalipse, entendendo o Apocalipse. Esse é o vídeo 5. Aqui quem vos fala é o pastor Jonias. Vamos dar sequência. Capítulo 1. Coisas que viste. E vamos continuar explicando versículo por versículo, agora a partir do versículo 11 até o 20, tendo em vista termos neste capítulo 20 versículos. Devo explicar-lhes que a linha do tempo apocalíptica se fixa assim: passado, presente e futuro. E o referencial são os anos 90 até 95 da nossa era. Mais ou menos do ano 95 é o presente do apóstolo João, coisas que ele estaria vendo, que seria o presente. Para trás, coisas que ele viu. E a partir de 95, coisas que haveriam de acontecer. Ainda detalhando, João provavelmente ficou 4 anos na ilha de Patmos. Então essas datas são datas mais ou menos previsíveis, nunca são datas reais. Vamos então à sequência dos versículos de 11 a 20 e dizer também que até ao versículo 8 o apóstolo se ocupa do prefácio, saudação, introdução, e a partir do versículo 9 é que nós temos coisas que viste propriamente para valer. Então nós estamos, a partir do versículo 11, dando sequência, coisas que viste. Vamos ao texto. O versículo 11, a voz, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Deus entregou as tábuas da lei escritas pelo próprio punho. A Bíblia Sagrada foi escrita por 40 homens. E agora Jesus Cristo determina que João escreva. Então, escrever é uma prática do próprio Deus. Não é simplesmente uma invenção humana, mas Deus também faz parte disso. As coisas santas são registradas. E a forma que temos, humana, é a escrita. O João da ilha de Patmos, apóstolo de Jesus Cristo, usa ou utiliza-se da forma prática daquele tempo, escrevendo em pergaminhos ou papiros, que são materiais
oriundos de pele de animais ou de uma maneira própria para se escrever na época, respectivamente. Pergaminho, pele de animais. Papiros, uma planta especial que produzia o material para se escrever. Envia às 7 igrejas da Ásia. Então aqui os destinatários seriam as 7 igrejas da Ásia, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas são representantes dos períodos da igreja ao longo dos séculos. E aqui nós temos nessa tabela Éfeso, que significa desejável, Esmirna, mirra, Pérgamo, exaltação, Tiatira, aroma suave, Sardes, alegria, Filadélfia, amor, Laodiceia, leigos, e as características de cada igreja que representam as épocas. Por exemplo, Éfeso, fé, paciência, verdade. Esmirna, perseguição, martírio, foi a igreja na época da perseguição. Pérgamo, alianças, mudanças. Tiatira, falsos mestres. Sardes, ritualismo. Filadélfia, evangelismo, missões. E Laodiceia, apostasia e esfriamento, que é a igreja representante da nossa época. A exortação nós temos aqui nessa tabela e as promessas para cada igreja nas suas diversas fases. Nós temos as ameaças às igrejas da Ásia e atuais. O esfriamento, que é a ameaça individual, perseguição, ameaça externa, e falsos mestres, ameaça interna. O apóstolo João escreve amando de Jesus Cristo, depois de retornar a Éfeso, e envia a estas igrejas. Devemos dizer-lhes que o Apocalipse é uma carta, tem o estilo de uma carta quanto aos destinatários. Voltamos ao texto bíblico, aos versículos, e eu vou ler agora os versículos subsequentes até ao 15 e comentarmos. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muito. João vê 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Nós temos aqui os castiçais. 7 castiçais. Os castiçais eram utensílios do templo, do tabernáculo, faziam parte, instrumentos que tinham uma especificidade. Tinham um receptáculo para uma lâmpada e o recipiente para se colocar o azeite, que
uma vez inserido no candelabro, que é também um vocábulo que determina os castiçais, era acendido o pavio que dava luminosidade. Este utensílio é representante do próprio Cristo, que é a luz, Cristo, entre os candelabros, que é outro nome dado aos castiçais, ou seja, candeeiros, fala da direção e da presença de Cristo entre as igrejas, tendo em vista os castiçais representarem a igreja de Cristo. Os castiçais de ouro representam as igrejas. A igreja é iluminada pelo próprio Cristo, e o azeite inserido nestes candelabros ou castiçais falam do Espírito Santo de Deus. O óleo é símbolo do Espírito Santo de Deus. Vestido até os pés de um vestido comprido. Veja bem, o Cristo entre os candelabros, entre os castiçais, vestido até os pés de um vestido comprido. O linho puro significa a justiça dos santos. Aqui o Senhor se apresenta à semelhança como em Daniel capítulo 10, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O apóstolo Paulo diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Efésios capítulo 6, verso 14. Isaías: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Isaías 11, versículo 5. Com esta indumentária, Cristo se apresenta a João. Esta vestimenta bíblica, esta indumentária simbólica. No versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Como aqui o Senhor se apresenta a João, da mesma maneira que o ancião de dias, em Daniel capítulo 7, verso 9. Sua cabeça e cabelos brancos bem demonstram nele a eternidade, experiência da verdade. A brancura dos seus cabelos expressa idoneidade, expressa experiência, expressa idoneidade de Cristo e grande experiência ao longo dos séculos, a eternidade do próprio Cristo. E os seus olhos como chama de fogo. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas os olhos aqui falam da onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas. Não temos como nos esconder da sua presença, porque os seus olhos são como chama de fogo. Aonde quer que formos, aí o Senhor estará nos vendo. O salmista disse: se eu tomar as asas da alva e voar e chegar às maiores altitudes, lá o Senhor estará. Se eu descer às maiores profundidades, ali o Senhor estará presente
e será como em pleno dia. Na expressão salmista, se subirmos aos píncaros mais altos, lá o Senhor estará. Se formos até o pico do Everest, na Ásia, o Senhor estará presente. Os seus olhos nos enxergarão. Se descermos às maiores profundidades, se formos até as fossas das Marianas, no Oceano Pacífico Central, que fica a 11.033 metros de profundidade, a maior profundidade que se tem conhecimento, lá o Senhor estará presente. Os seus olhos nos enxergarão. Os seus olhos como chama de fogo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele é onisciente. Mateus 9:4 e 12:25, Lucas 6:8, 1 Coríntios 3:2, são referências que bem consubstanciam esta realidade da onisciência de Cristo. Os seus olhos prescrutadores penetram em toda parte e ninguém poderá fugir da sua presença. Veja Apocalipse 2, versículos 2 e 9, 13 e 19. E ainda no capítulo 4, 1 e 8 e 15 versículos. E Filipenses 4 e 5. Então temos uma farta referência bíblica que explicam essa verdade da onisciência de Cristo. Cristo e o Pai são um, é bom que se diga isso. O Pai é onipotente, onipresente, onisciente. Cristo é um com o Pai. E ele também é onipotente, onipresente, onisciente. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. No texto que lemos, Isaías, o chamado profeta messiânico, pelos seus vaticínios ligados à vida de Jesus, antevê o servo sofredor, o cordeiro memorial da Páscoa deveria ser morto e sua carne comida e assada no fogo. Nós temos aí a referência bíblica, Êxodo capítulo 12, versículos 5, 8 e 9, tipificando o sofrimento do verdadeiro Cordeiro de Deus. E aí João 1 e 29, 1 Pedro 1, 18, 19, Isaías 53. E a sua voz como a voz de muitas águas. A voz de Cristo é a voz do comando. Entre os castiçais, ele comanda a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Entre os castiçais, ele dá a voz de comando. A voz que vivifica. A voz que desperta a igreja para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Oh, aleluia. Glória a Jesus. A voz do Mestre soa como a voz de muitas águas. A voz das águas bravias do mar. A voz que impõe autoridade, que explicita poder. A voz que fala e ecoa com intensidade, com autoridade e com poder. É o Cristo
que fala a João. E a sua voz ecoa como a poderosidade das águas do mar. Falando Deus, todos terão que se calar, porque a sua voz é de poder e autoridade. E agora nós vamos aos versículos 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Vamos logo ao versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. A aguda espada está falando no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Esta é a espada aguda de 2 fios. É a única arma de ataque. Todas as armas são de defesa. A espada bigúmia é de ataque. Jesus atacou Satanás e expeliu da sua presença no deserto, quando ele veio tentar. Através da palavra nós vamos expelir os demônios. Através da palavra nós vamos desafiar Satanás. Nós vamos rechaçar o inimigo pelo poder da palavra. A Bíblia Sagrada tem autoridade. A Bíblia Sagrada é a palavra que nos lava. É a arma com a qual nós atacamos as hostes infernais. O diabo não tem medo de outra coisa, a não ser da palavra de Deus. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aquele Cristo de outrora, sofredor no Getsêmani, suando gotas de sangue. Aquele Cristo morto, com o semblante caído, desfigurado no Calvário. Aquele Cristo predito, vaticinado pelo profeta messiânico Isaías, que dizia: não víamos nele formosura alguma. Desfigurado pela absorção dos pecados nossos sobre o seu corpo. Agora aparece não na forma tristônia, num aspecto indesejável, num perfil de humilhação. Não. Ele aparece como o sol quando na sua força resplandece. O seu rosto brilha. Ele possui poder, ele possui luminosidade, ele possui autoridade no rosto. Aleluia. É como o sol irresistível que não se pode fixar os olhos. Tamanho é o seu resplendor. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O apóstolo João não resistiu à presença desse Cristo. Ele caiu aos seus pés. É um Cristo
revestido de um corpo glorioso, resplandecente, entre os candelabros, entre os castiçais. João não resistiu. A presença de Deus é irresistível para o ser humano. Não podemos, com os nossos defeitos, as nossas fragilidades humanas, olhar para Deus. Ele é resplandecente. Ele tem um brilho irresistível. João caiu aos seus pés. Caiu como morto. Oh! Eu sou o primeiro e o último. Essa expressão, ela se apresenta também nos versículos anteriores, na forma de alfa e ômega. Primeira letra do alfabeto grego e última letra. Quer dizer, ele é desde o princípio e vai até a eternidade. Ele preenche todos os requisitos, tendo em vista que entre essas letras estão todas as demais letras. Jesus, ele é eterno. Não começou quando nasceu em Belém da Judéia. Ali apenas Cristo nasceu como homem. Mas, na verdade, antes da fundação do mundo, ele já existia. E quando tudo se desfizer, ele ainda existe. Ele é o último. Veja aqui no versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Outrora, João conheceu Jesus quando esteve lá no Calvário. Aliás, ele foi o único discípulo, o único apóstolo que esteve presente ao ato do suplício de Cristo lá no Monte Caveira. Os demais foram pescar, se ausentaram covardemente, mas João estava presente e ele recomendou a sua mãe. Jesus Cristo recomendou sua mãe e a entregou a João. Provavelmente lá em Éfeso, Maria estivera morando ali na companhia do velho apóstolo. Ele cuidava dela. E é bom que se explique, não era um amante da mulher, mãe de Jesus. Ele era um companheiro, um amigo, que, dada a sua idoneidade e por ter uma intimidade com Cristo, o próprio Cristo a entregou a João para cuidar. Ele se expressa que eu estive morto. João se lembrou do ato do suplício de Cristo. E ele diz, mas estou vivo. Ele é a primícia dos que morreram. Aleluia. Todos os demais que morreram e ressuscitaram, posteriormente morreram. Mas Cristo morreu, ressuscitou e não mais morreu. Ele diz, fui morto, mas estou vivo. Aleluia. A morte não possui poder sobre a minha vida. Ele tem a chave, ele tem autoridade sobre a morte, porque ele não retornou ao seio da morte. A sepultura não pôde conter o seu corpo. Ele ressuscitou e não voltou jamais para lá. Tem a chave do inferno. Cristo tem autoridade sobre o inferno, sobre a morte, aquilo que mais nos causa pavor, medo. Ele tem a chave, ele tem autoridade, quer dizer, ele tem domínio sobre isso. Ele não está sujeito a isto, porque ele exerce poder sobre isto. O Senhor arrebatou, quando desceu ao Hades, as almas prisioneiras
daqueles que tinham morrido e que estavam no seio de Abraão. Ele levou cativo o cativeiro e estabeleceu o terceiro céu. Ele tem autoridade para desfazer. Ele desfez com o seu poder, com a sua autoridade. As forças perniciosas não exercerão primazia sobre a sua pessoa. Ele tem a chave, ele é o Senhor de tudo isso. A expressão apocalíptica quer nos dizer isto, que ele tem autoridade e poder sobre as formas mais amedrontadoras para o ser humano. Continuando aqui, versículo por versículo. Os 20 versículos do capítulo 1. Coisas que viste. E aqui ele se expressa. Eu tenho as chaves da morte, João, e do inferno. Eu exerço poder, eu tenho primazia, autoridade sobre isto. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Isso aqui é o versículo-chave do Apocalipse. É o versículo que explica a sua divisão. Muitas outras vertentes se utilizam de outras divisões para explicitar as verdades apocalípticas. Mas aqui é a divisão do próprio Espírito Santo de Deus. Está escrito como o livro deve ser dividido. As coisas que tens visto, ou seja, passado, a linha do tempo está aqui determinada. Passado, as que são presente e as que depois destas vão de acontecer, futuro. O livro deve ser dividido assim, para uma compreensão na ótica do Espírito. Aliás, o real intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. Existe a hermenêutica, que é uma disciplina da teologia que ajuda a interpretar os textos bíblicos. Porém, o real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. E aqui ele fala na voz maviosa de Cristo. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. Ou seja, fala do passado, sintetiza as profecias bíblicas, fala do presente. Ou seja, a época em que João estava vivendo, e fala do futuro. Aliás, escatologia tem a especificidade de nortear coisas do futuro. Está aqui a divisão do livro. É o versículo-chave. João estava incumbido de escrever uma nova tarefa. Ele era já um ancião, cabelos brancos. Passou por vasta experiência. Foi remetido a uma caldeira quente. No momento desta provação, João explicitou ao mundo e aos seres vivos da época que ele era um vaso de Deus. Eles interpretaram como sendo um semideus. E o lugar de um semideus na época era a ilha de Patmos. Enviaram para a ilha de Patmos. Porque achavam que aquele homem era um semideus e não tinha condições de conviver com eles. Domiciano, perseguidor de Cristo e de João e do Evangelho, o encaminhou para a ilha de Patmos. Mas ele agora está dizendo para João escrever, para João tornar notório aquela visão, aquela revelação, que agora se discutia dentro da sua visão, numa forma de retirada do véu. Apocalipse significa tirar o véu. E através do latim, a língua latina, revelação. Não uma revelação de uma coisa nova, mas uma coisa que já existia. Já estava tudo
norteado no projeto de Deus. Apenas agora se descortinava diante da visão. Escreve. Muitas pessoas, através das igrejas, em seus vários estágios, vão ter o conhecimento dessa visão. Aleluia. Esta revelação chegou a nós através da escrita, da obediência de João, tornando notório essas verdades através da escrita. E o último versículo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Um princípio hermenêutico norteia o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. E aqui nós vimos estrelas que representam mensageiros, anjos, na simbologia. Castiçais representa igreja. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Aqui está dizendo 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, ou seja, os mensageiros, os pastores da igreja. Que as igrejas são representantes na Ásia Menor das várias etapas ou estágios da Igreja Universal de Cristo, passando ao longo dos tempos. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está explicando que castiçal representa a igreja. E que estrelas representam anjos. E estes anjos são os pastores das igrejas na Ásia Menor. Oh, aleluia! Com isso nós fechamos aqui o versículo 20, o último versículo desse capítulo. Ter ajudado. E vamos estar dando sequência ao estudo apocalíptico, analisando versículo por versículo. Não sei quantos mas eu procuro no meu coração de explicar o Apocalipse através da Bíblia. Nossos queridos